Rayleigh ou Oden? Afinal, quem é mais forte? Dois dos personagens mais respeitados de One Piece. Duas lendas vivas citadas com reverência até pelos maiores nomes da obra. Hoje vamos comparar retratos, citações e feitos. Tudo que o Oda mostrou para construir a imagem desses monstros. Quem impõe mais respeito? Quem é mais temido? Quem parece ser mais forte? Vamos direto ao ponto, analisando esses dois pesos pesados de One Piece. Então vamos começar por Silvers Rayleigh. A primeira menção ao Rayleigh acontece por meio da Shaq, sua esposa, e ela não mede palavras ao descrevê-lo. Afirma que ele era 100 vezes mais forte que o Luffy e os demais naquela época em Sabaody. Logo em seguida, sua primeira aparição é marcada por um momento de impacto. Ele desmaia o apresentador do leilão de escravo com extrema facilidade, antes mesmo de ser devidamente apresentado. E então vem a revelação definitiva. A caixa de apresentação nos informa que Rayleigh foi o vice-capitão dos piratas do Roger, o lendário braço direito do rei dos piratas. Só essa informação já é suficiente para estabelecer um hype enorme em torno do personagem. E esse hype é correspondido logo adiante no arco. Quando a marinha descobre que o Rayleigh estava na ilha de Sabaody, eles vão falar com Garp, que é um marinheiro lendário que costumava lutar com o próprio Roger. E o que o Garp diz sobre ele tem peso. A marinha não deveria tentar capturar o Rayleigh, pois apesar de sua idade, as perdas seriam imensas. Garp o coloca no mesmo patamar de Barba Branca, chamando ambos de lendas, e afirma que a marinha não poderia enfrentar duas dessas ao mesmo tempo. Importante frisar mais uma vez que essa é a opinião de Garp, o maior herói da marinha que enfrentou o Roger e diversos nomes da antiga geração. Ou seja, ele sabe exatamente do que está falando e mesmo assim demonstra respeito absoluto ao Rayleigh. Ainda em Sabaody, vemos as palavras de Garp sobre o Rei das Trevas na prática. Já idoso, ele enfrenta o almirante Kizaru de igual para igual. E o próprio Kizaru admite que, caso quisessem capturar o Rayleigh, seria necessário um preparo significativo, sugerindo que sozinho ele não daria conta. E o próprio Rayleigh dá a entender que se ele ainda estivesse em sua juventude, ele teria feito muito mais para ajudar o Chapéu de Palha, mesmo com o Kizaru ali. E eu sei que muita gente gosta de falar que o Kizaru estava brincando ou não estava levando o Rayleigh a sério. Mas isso simplesmente não é verdade. Além do Kizaru ter falado que precisaria de muitos preparativos para capturar o Rayleigh, ele também disse que se ele não completasse a missão, ele não ia conseguir encarar os Tenryubitos lá em Marigold. E também quando o arco acaba, nós descobrimos que ele ficou frustrado e com raiva por ter sido parado e não ter sido capaz de completar a sua missão. Tanto é que ele capturou 500 piratas em Sabaody devido à sua raiva. Mostra ainda mais a grandiosidade do Rayleigh. Se ele velho consegue parar um almirante, imagina o que esse cara conseguia fazer no auge. Ele é um monstro. Outro detalhe que fortalece ainda mais o retrato do personagem do Rayleigh é a reação do Jinbe. Mesmo sendo praticamente um integrante da tripulação do Barba Branca, outro homem lendário, ele fica visivelmente surpreso e empolgado ao ver o Rayleigh pessoalmente, revelando o tamanho do respeito que ele impõe. E mais recentemente, vemos Rayleigh impedindo um Yonko, o Barba Negra, apenas com a sua reputação. A reação do Kobe e do próprio Barba Negra na cena falam por si só. Sem precisar lutar, sua presença bastou para encerrar o conflito e fazer o Yonko recuar. Sempre tem que dar ênfase aqui que é o Rayleigh idoso que eu tô falando. O homem simplesmente parou um almirante na luta e parou um Yonko só com a sua reputação. Isso estando velho, não é nem ele no auge. Ele é simplesmente um monstro. Em conclusão, Rayleigh é um personagem cuja construção é feita por meio de respeito que outros personagens importantes têm por ele. Garp, Kizaru, Jinbe e até mesmo Barba Negra. Todos reconhecem que Rayleigh é uma lenda viva. Sua força, mesmo na velhice, é respeitada em um nível que poucos personagens da obra alcançaram. Agora vamos falar sobre Oden. Durante muito tempo, pouco se sabia sobre sua verdadeira força. Mas tudo muda no capítulo 953,
onde ocorre uma das maiores viradas de percepção em toda a obra. E calma aí que eu explico o contexto. Durante a introdução de Kaido, era dito que ele era invulnerável. Nenhuma forma de execução funcionava contra ele. As lâminas quebravam ao tocar o seu corpo, as lanças se partiam e as cordas arrebentavam quando tentavam enforcar. Ele era chamado de a criatura mais forte do mundo. Depois dessas informações, quando a sua aparência é revelada, notamos uma cicatriz enorme na região da sua barriga. Imediatamente os leitores se perguntaram: quem foi capaz de causar aquilo se esse personagem é invulnerável do jeito que ele foi apresentado? As especulações e as apostas para quem teria feito aquilo em Kaido caiu sobre Roger ou Barba Branca. Mas a resposta veio no capítulo 953. Foi o Oden que causou aquela cicatriz. Essa revelação mudou tudo, pegou muitos de surpresa e aumentou consideravelmente o nível de expectativa em torno do personagem. Expectativa essa que foi correspondida logo no começo do flashback do Oden. Oda gasta 3 páginas para nos falar que Oden era uma aberração da natureza extraordinariamente forte desde a infância. Como por exemplo, com apenas 1 ano de idade, ele arremessou a sua ama de leite para o outro lado da sala. Ama de leite é uma mulher adulta, tá? E aos 4 anos ele foi capaz de esmagar um urso com as suas próprias mãos. Aos 10 anos, Oden já conseguia manejar a Ema e enfrentar tanto membros da Yakuza quanto samurais poderosos. Aos 14, ele já superava adultos com facilidade. Ainda jovem, com 18 anos, Oden salvou a capital das flores durante o incidente do Deus da Montanha, que foi quando um porco colossal atacou a cidade. Detalhe que o Oden corta esse porco ao meio, mas no final do flashback, vemos que esse porco está vivo e costurado aonde Oden cortou. Em um SBS, Oda revelou que o corte do Oden é tão perfeito que era possível até mesmo colocar as partes dele de volta e costurar que ele ia ficar vivo. E foi o que aconteceu. Posteriormente ao incidente do Deus da Montanha, Oden derrotou todos os foras da lei de Kuri em uma única noite, tornando-se Daimyo da região. Alguns anos depois dele ter virado Daimyo, o Barba Branca, em seu auge, chega em Wano. Oden corre para encontrá-lo, determinado a sair do país. E aqui temos outro momento importante. O Barba Branca sente a aura de Oden chegando e diz: algo incrível está vindo, pedindo para sua tripulação se afastar. Oden então entra em um confronto direto com Barba Branca, mas o embate termina rapidamente com Oden pedindo para entrar no bando. E o fato do Barba Branca recusar de início por enxergar nele uma figura de liderança já diz muito. Ele compara Oden a membros da sua antiga tripulação dos Rocks, ou seja, alguém forte e de personalidade dominante. No fim, Barba Branca acaba aceitando Oden na sua tripulação após ele fazer um teste com o mesmo. Oden tinha que ficar segurando numa corrente em seu navio por 3 dias sem soltar, coisa que Oden conseguiu, mas faltando 1 hora para acabar o tempo, ele se solta porque ele ouviu uma mulher, que seria sua futura esposa, pedindo socorro em uma ilha. Barba Branca também percebe e volta para buscá-lo. E aí temos outro detalhe simbólico. Oden é o único a quem Barba Branca chama de irmão, e não de filho, como costuma fazer. Isso reforça o reconhecimento do seu valor como igual, alguém do seu mesmo calibre. Oden permanece 4 anos com Barba Branca como pirata. E nesses 4 anos vemos que o bando do Barba Branca ofuscava o bando do Roger nas notícias nos jornais. Isso por causa do Oden. Depois desses 4 anos, Oden aceita o pedido de Roger para entrar em sua tripulação. Ele vai com Roger em sua última viagem para Laugh Tale, tornando-se um dos poucos personagens que sabem a história do século perdido e o que é One Piece. Isso porque Oden também consegue traduzir os paneglifos como a Robin. Depois que sua aventura como pirata termina, Oden retorna ao Wano. E o narrador diz que ele voltou muitas vezes mais forte do que quando partiu, chegando a chamá-lo de invencível e triunfante. 5 anos após a sua chegada em Wano, Oden finalmente enfrenta o Kaido e o marca com a cicatriz, que ninguém jamais conseguiu fazer.
E é importante lembrar que Kaido evitou esse confronto por 5 anos, pois não se sentia preparado para enfrentá-lo. Oden só perde a luta contra Kaido porque aconteceu uma trapaça. Higurashi, com a Mane Mane no Mi, se transforma em seu filho e pede ajuda. Oden vira desesperado pensando que seu filho estava sendo pego pelos inimigos. Enquanto isso, Kaido o ataca por trás na cabeça, ganhando assim a luta contra o Oden. Com Rayleigh tentavam descredibilizar ele, falando que Kizaru não estava levando a sério ou brincando. Com Oden acontece o mesmo, só que com Kaido, falando que esse Kaido que ele enfrentou era muito mais fraco do que o atual, ou que o Kaido era muito mais jovem, que era quase um novato. E essas coisas são mentiras. Quando Kaido enfrentou o Oden, ele já tinha 39 anos de idade, e ele já reinava nos mares. Ele também já era conhecido como o Invencível e o mais forte de todos, assim também como a personificação do poder bélico. E mesmo assim, Oden poderia ter ganhado a luta se não fosse a trapaça, já que ele estava indo dar o seu golpe final enquanto Kaido estava no chão. Depois que Oden perde, então acontece um dos atos mais memoráveis de One Piece: a sentença de morte por fervor em óleo. Oden negocia com Kaido que se conseguisse resistir por 1 hora dentro do óleo, seus bainhas seriam libertados. E o mais impressionante, ele entra no óleo fervente que atinge mais de 700 graus e ainda segura os 9 bainhas sobre os seus ombros, resistindo pelo tempo completo. Esse, sinceramente, é um dos feitos mais absurdos de resistência de One Piece. Já no presente, nós vemos que Kaido permanece marcado por Oden, tanto mentalmente quanto fisicamente. Mesmo após tantos anos, o próprio Kaido afirma que nunca mais existirá um samurai tão monstruoso como Oden. Por fim, Kaido coloca Oden em um patamar altíssimo, entre os 5 lutadores que ele respeita como oponentes sérios e que conseguiriam lutar com ele até a morte, ao lado de nomes como Shebeck, Roger, Shanks e Barba Branca. E aqui voltamos à pergunta central: quem desses dois tem o melhor retrato dado pelo Oda? Rayleigh nunca foi ferido, nunca o vimos em desvantagem. É um personagem cuja força é medida pelas falas e reações gigantes de personagens como Garp, Kizaru e Barba Negra. Oden, por outro lado, tem seus feitos mostrados. Enfrentou Kaido, marcou seu corpo, foi reconhecido por Barba Branca e traumatizou o Kaido ao ponto de ser lembrado até hoje como um dos poucos homens dignos de uma batalha séria. É uma comparação difícil. Ambos têm construções impressionantes, mas pessoalmente acabo pendendo levemente para o lado do Oden, justamente pelos seus feitos terem sido mostrados e pelas consequências que ele deixou num dos maiores nomes da obra, que foi o Kaido. Mas agora eu deixo a pergunta para vocês: quem na sua opinião recebeu o retrato mais poderoso da obra? Rayleigh, a lenda viva que carrega a alcunha de Rei das Trevas, ou Oden, o único homem capaz de ferir profundamente Kaido? Comenta aí. E é isso, galera. Se você achou até aqui e gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto.